dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com você? Tio Waltenberg de novo no pedaço. Bom, senhores, eu tenho aqui em minhas mãos uma questão falando de civilização grega. Mais uma questão falando de civilização grega. Que massa! Adoro estudar, adoro falar sobre os gregos também, né? Impressionante quanto esse povo contribuiu para a nossa formação cultural, né? Então vamos lá. Um texto, uma questão da PUC de Campinas, né? A decadência da Grécia teve início a partir do século, seria o quê? O século IV a.C., e é explicada, entre outros fatores, pelo quê? Então, gente, ó, quando se fala de civilização grega e aqui dentro a palavra é decadência, declínio, então, muito bem, o que aconteceu? Gente, ó, o apogeu dos gregos, o apogeu seria o seu período máximo, né? O apogeu dos gregos acontece no século V a.C. O apogeu dos gregos acontece no chamado o quê? No século V a.C. No século V a.C. Chamado século de ouro da cultura grega, né? Certo? E o declínio, então, é século IV. E isso, o declínio já ocorre no século IV a.C. Século IV a.C. Tá? Beleza? Muito bem. Eu vou também aqui o que foi. Bom, o marco inicial do declínio, gente, foi uma briga titânica entre as duas maiores cidades gregas, Atenas e Esparta. Esse é o ponto inicial do declínio, da decadência das grandes cidades e, consequentemente, de toda a civilização grega. Caramba, Waltenberg, e por quê? Por quê? Quando ocorreram as guerras contra os persas, a cidade de Atenas, ela se tornou muito rica e poderosa e se destacou, curiosamente, né? E a cidade de Atenas, ela chegou a criar uma associação para enfrentar os persas, conhecida como Liga de Delos. Liga de Delos. E aí a cidade de Atenas começou a se impor às demais cidades gregas. Começou a se tornar uma cidade imperialista, principalmente no governo de Péricles, a ponto de Esparta ser expulsa da Liga de Delos. Porque essa liga, quando foi criada, foi reunir, com o objetivo de reunir todo o povo grego contra os persas. Mas como Esparta decepcionou na guerra contra os persas, Atenas praticamente é expulsa da liga. E o que é que Esparta faz? Esparta decide criar também a sua liga, a chamada Liga do Peloponeso. A Liga do Peloponeso. Então, vou também, o que eram essas ligas? Essas ligas eram associações de cidades. Associações, certo? Associações de cidades. No caso, a Liga de Delos era liderada pela cidade de Atenas e a Liga do Peloponeso, naturalmente, liderada pela cidade de Esparta. Então, isso aqui eram associações de cidades, exatamente, associações de cidades. Beleza? Deu para entender? E aí, gente, um dia estourou uma guerra entre elas duas, entre as duas ligas. Principalmente quando a cidade de Atenas atacou uma cidade chamada Corinto, que era aliada de Esparta. Então nós vamos ter uma grande guerra entre as cidades gregas, que vem a se chamar a Guerra do Peloponeso. A Guerra do Peloponeso. Tá? Beleza? A Guerra do Peloponeso. Vou também aqui qual vai ser o resultado disso? Qual vai ser o resultado? As cidades vão lutar durante 28 anos. Foram 28 anos de guerra entre os próprios gregos, entre os gregos, grego contra grego, gente. E claro, lá em cima da Grécia, ou acima da Grécia, os macedônios só observavam para depois atacá-los. Vou também aqui, quem venceu? Bom, a gente diz que a Guerra do Peloponeso, ela teve como vitória a cidade de Esparta. Vitória de Esparta. Mas sabe aquela vitória que você sai da guerra também falida, quebrada, esfarrapada? Então a cidade de Esparta, ela estava vitoriosa, mas estava enfraquecida, vamos chamar assim. Estava vitoriosa e enfraquecida. Vitoriosa e enfraquecida. E qual vai ser a consequência disso? A consequência disso, gente,
a cidade de Esparta vai ser atacada pelos macedônios. Vai ser o que? Atacada pelos macedônios, que aproveitaram da fragilidade dos gregos, exatamente. Atacada pelos macedônios. Primeiro por Filipe da Macedônia e depois o filho dele, né? O Alexandre Magno, Alexandre da Macedônia. Caramba, Walterberg. E aí? Aí vai ser o fim da Grécia. O fim, a decadência da civilização grega. Deu para entender? Beleza? Então, a decadência da Grécia, que teve início a partir do século IV a.C., é explicada, entre outros fatores, pelo quê? A ausência de unidade, união política e pelas lutas entre as cidades e estados. Já dá para ver aqui a resposta. Vamos ver a letra B. Invasão dos cretenses na cidade de Troia e pela destruição da civilização micênica. Gente, isso aqui, Creta não atacou Troia. Troia vai ser destruída pelos gregos, né? Isso aqui, a história de Micenas, de Creta, é anterior à existência da civilização grega. Está errado. Letra C. A evolução da polis são as cidades, né? Que colaborou para o desenvolvimento do ideal da democracia na região do Peloponeso. Peloponeso é a região da cidade de Esparta. E Esparta, gente, não era democrática. Esparta era militarista, tá? Letra D. A organização social das cidades-estados de Atenas e Esparta é estruturada no trabalho escravo dos indivíduos oriundos da Micênia. Que nada, gente. A Messênia seria uma cidade anterior à existência da própria civilização grega. Vai ser destruída pelos dórios, né? Tá? Então não está correto a letra D. E a letra E. A postura isolacionista desenvolvida pelas cidades-estados, sem condições de participar do comércio marítimo e, logicamente, sem oportunidade de desenvolvimento econômico. Gente, isso não é verdade, porque Atenas, por exemplo, era uma cidade marítima. Atenas tinha como sua principal atividade econômica o comércio marítimo. Tá? Atenas tinha como sua principal atividade o comércio marítimo. Tanto é que os atenienses mantinham contato com os persas, com os fenícios, com os gregos, tá? Com os egípcios, com os persas nem tanto, né? Mantinham contato com os egípcios. Deu para entender? Então, vou pegar a resposta da questão, está na letra A. O que é que provoca a decadência da civilização grega? A falta de união, a falta de unidade. Então, essa expressão unidade aqui é no sentido da palavra união. Falta de união, a falta de união. Deu para entender, né, gente? Valeu. Fiquem com Deus. Até a próxima.